Olá, turminha do terceiro ano. Nós estamos na semana 8, isso. Hoje, nossa disciplina é Gramática e Libras. Isso, nosso dia de trabalhar Libras. Nós temos agora os nossos assuntos, que são os números. Vamos trabalhar os números em Libras. E nossa disciplina de Gramática, vamos estudar um pouquinho sobre classificação da sílaba tônica. Vamos lá? Prontinhos? Porque nossa aula de hoje só está começando. Libras, a nossa língua brasileira de sinais. Nós já estudamos aí em outras aulas que ela recebe esse nome somente aqui no nosso país, tá bom? Em outros países, essa língua que é trabalhada, para as pessoas surdas mudas, ela recebe um outro nome, tá bom? Hoje vamos aprender os números. Números em libras. 0, vamos lá? Fecha a mãozinha em formato de concha, dessa forma. Que número é esse? 0. Número 1. O dedão do legal, certo? Que número é esse? 1. Vamos lá. 0, 1. 0, 1. Número 2. Número 2. Vamos lá. 0, 1, 2. Número 3. 3 dedos. Vamos lá? 0, 1, 2, 3. Número 4, 4 dedos. Número 4, 4 dedos. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4. Fácil, não? Vamos lá continuar. Numeral 5, 2 dedos. Que número é esse? 5. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Numeral 6. Olha só. Mão. Tá vendo? Você vai fechar a bolinha representando o numeral 6. Vamos lá? 0. Não confundo com o número 6, viu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Olha só, o dedo do polegar aqui para frente, viu? Apontando o indicador para baixo. Que número é esse? 7, ó, o 7 cortadinho, tá bom? Que número é esse? 7. Então, vamos lá fazer com a tia. Vamos trabalhar, ó, em libras. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí? Vamos treinar. A gente só vai aprender praticando. Chama aí a mamãe, chama o papai para treinar junto com você. Toda a família aí
trabalhando aí os nossos números, do 0 até o 10. Vamos lá, 0 até o 9. Numeral 8. Numeral 8, olha só, é só fechar a mãozinha, tá certo? Que número é esse? 8. Vamos lá revisar, começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, numeral 9. Lembra do 6? Vamos reproduzir o 6. O 6 é assim. E o 9? O contrário. Então, vamos lá. Mãozinha para baixo. Junta, fazendo a bolinha do 9 com a perninha aqui do 9. Que numeral é esse? 9. Então, vamos lá relembrar o que nós aprendemos hoje em Libras. Atenção para os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se perguntassem a você que idade você tem em Libras, você responderia o quê? 5? 8? 9? Ou 7? 2 anos? 3 anos? Você tem um irmãozinho ou irmãzinha que é bebê, que não tem nenhum aninho ainda. Olha só. 0 ano. 1 ano. 1 mês. 4 anos. Que divertido, não? Então, espero que você continue praticando na sua casa com seus familiares. Chama aí os seus primos, seus irmãos para treinar, ok? É assim que a gente aprende Libras. Vamos agora para a nossa parte de gramática. Temos aí a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Você lembra o que é sílaba tônica? A sílaba mais forte de uma palavra, certo? Como, por exemplo, você fala a palavra café. Fé é a sílaba mais forte, certo? Portanto, fé é a sílaba tônica. As palavras que possuem mais de uma sílaba, elas seguem uma tonicidade e se classificam em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As oxítonas é quando a sílaba tônica é a última, como por exemplo a palavra coração, São Tomé, café, Bauru. Observem que a última sílaba aí é pronunciada com mais força. Lembrando que as palavras que já possuem acento, na sílaba em que está o acento, no caso vai ser a sílaba tônica. E se a última sílaba tônica ela for mais forte, aí no caso, ela vai se chamar oxítona. Já as paroxítonas, elas recebem esse nome quando a sílaba tônica é a penúltima, como por exemplo as palavras cadeira, cadeira, dei é a mais forte, sendo portanto a penúltima. A palavra é linha. Observem que o li é a mais forte. Régua, ré é a sílaba mais forte. Caderno, der é a sílaba mais forte. Então, observem que aí ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, ela recebe o nome de
paroxítona. Vamos lá. As proparoxítonas. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Observem as palavras ibérica. Bé é a sílaba mais forte. América. Mé é a sílaba mais forte. Lâmpada. Lã é a sílaba mais forte. Então, se nós contarmos lá de trás para frente, ela é a antepenúltima. 1, 2, 3. A terceira do finalzinho. Até o finalzinho da palavra, né? Do finalzinho até o comecinho da palavra, nós temos aí as proparoxítonas. E aí, deu para aprender? Vale lembrar o seguinte, que as palavras oxítonas, né, são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Nós temos aqui o exemplo de vatapá, café, bebê, bariri, robô, cocoricó e bauru. As sílabas pintadinhas de verde, elas são as últimas, portanto, elas se chamam oxítonas. O que são palavras paroxítonas? As paroxítonas são as palavras cujo acento tônico recai sobre a penúltima sílaba. Observem que as paroxítonas terminadas em I, US, L, N, R, X, AN, AU, PS, EI, EM, tudo isso seguidos ou não de S são acentuados, como nas palavras álbum ou álbuns, lápis, nível, fértil, órfãos, bíceps, júri, vírus, abdômen, tórax, órgãos, líder. As palavras paroxítonas terminadas em R, açúcar, L, túnel, N, hífen, terminadas em X, como tórax, terminadas em I ou IS, júri, lápis, US, vírus, ou uns, como álbum e álbuns, ou ãos, como órfão e órfãos, eis, como jockey e úteis, terminadas em PS, fórceps, ou em ditongo crescente, como colégio. Então, observem que essas palavras aí, todas elas recebem acento. O que são palavras proparoxítonas? Proparoxítonas, como as palavras abaixo se classificam quanto à posição da sílaba tônica. Olha só. Pálido, mínimo, sólido, anêmico, quilométrico. Observem que todas essas palavras aí, elas são acentuadas. E elas são proparoxítonas por quê? Porque a sílaba tônica, ela é ela é a penúltima, certo? Vamos contar do finalzinho. Última, penúltima, antepenúltima. Então, a sílaba antepenúltima aí, certo? Ela se chama proparoxítona. A palavrinha se chama proparoxítona quando você conta lá do finalzinho. Vamos contar. 1, 2, 3. Ela é a terceira, tá bom? Ela se chama proparoxítona. Proparoxítona, como na palavra próxima. Se nós contarmos aí, ó, nós temos aí a antepenúltima sílaba, certo? Ma seria a última, Xi seria a penúltima e Pro a antepenúltima. Dicas para acentuar. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós temos aí vocês, colégio, código. Se você contar e puder numerar do finalzinho da palavra para o início, você observa aí a posição da sílaba tônica, tá? Se for a última, vai se chamar oxítona. Se for a penúltima, no caso, vai se chamar paroxítona. E a antepenúltima vai se chamar proparoxítona. Sempre você deve enumerar do finalzinho da palavra para o começo.
Primeiramente, antes de mais nada, nós precisamos enquadrar dentro de uma dessas classificações conforme a localização da sílaba tônica. Então, vamos lá, a gente vai colocar as palavras no quadrinho, separando-as por sílabas. Então, vamos lá. Quando for o último quadrinho, eu sei que a minha palavra vai ser oxítona. Se a sílaba mais forte for a segunda, ela vai se chamar paroxítona. E se for a terceira, cortando do finalzinho da palavra, ela vai se chamar proparoxítona. E aí, agora ficou mais fácil? Sílaba tônica. Se a gente observar bem o modo como pronunciamos, ou seja, como nós falamos as palavras, podemos perceber que algumas sílabas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Veja o exemplo da palavra casa. Notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente do que a sílaba SA. Por isso, dizemos que ela é uma sílaba tônica. Aí vai uma dica, galerinha. Contamos as sílabas tônicas sempre das palavras, começando do fim para o começo. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes diferentes, né? O que é a diferença de acento gráfico? Nós temos aí vários acentos. Isso, nós temos o acento agudo, o circunflexo e o nosso tio. Onde você encontrá-los, ele vai estar presente aonde? Na sílaba tônica. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Elas podem ser classificadas da seguinte forma. Agudas, quando a sílaba tônica é a última da palavra. Agudas ou oxítonas. Pontapé, café, certo? Nós temos aí a sílaba aguda, a sílaba grave e a esdrúxula, certo? É uma outra classificação em relação à posição da sílaba tônica. Agora, nós vamos de vídeo. Presta atenção. No primeiro vídeo sobre sílaba tônica, eu te ensinei um jeito super fácil de identificar qual é a sílaba mais forte de uma palavra. Se você ainda não sabe fazer isso, assista o outro vídeo primeiro e depois você volta aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica nelas. Olha, gente, para quem quer melhorar o português para usar no dia a dia, a classificação não tem muita relevância. Mas se você é estudante, se vai prestar concurso, se vai fazer vestibular, esse conteúdo pode ser cobrado. A sorte é que ele é bem fácil. Só existem 3 classificações, que são oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como é que eu vou classificar uma palavra? Vamos começar com a palavra calor. O primeiro passo é dividir essa palavra em sílabas. Então, calor. Depois você identifica a sílaba tônica, calor. E aí você conta da direita para a esquerda. Nesse caso, a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, certo? Então, calor é uma palavra oxítona. Sempre que a sílaba tônica for a última sílaba da palavra, a gente tem uma palavra oxítona. Vamos repetir o exercício? Como é que eu classifico universidade? Primeiro passo, dividir a palavra em sílabas. Universidade. Depois você identifica a sílaba tônica, que nesse caso é universidade, então é o da. E aí você conta da direita para a esquerda. A sílaba tônica de universidade é a penúltima, então a gente tem uma palavra paroxítona. Para terminar, vamos analisar a palavra árvore. A gente começa dividindo as sílabas, então a gente tem árvore. A sílaba mais forte nesse caso é fácil de identificar, porque a palavra tem um acento agudo. A sílaba acentuada é sempre a mais forte. Então, contando da direita para a esquerda, a sílaba tônica de árvore é a antepenúltima, o que faz dela uma palavra proparoxítona. Carol, e a palavra mãe, a palavra pé? Como é que eu classifico uma palavra que só tem uma sílaba? Nesse caso, a gente não tem como ter uma sílaba tônica. Se a palavra só tem uma sílaba, não tem como ter uma comparação de qual é a forte e qual é a fraca. Então, como é que a gente faz?
Para palavras monossílabas, eu preciso analisar dentro de uma frase. E aí, dentro de cada frase, dependendo da força que a palavra tem, eu defino se ela é um monossílabo tônico, que é o forte, ou um monossílabo átono, que é o fraco. Mas aí isso já é assunto para outro vídeo. Se você ainda não se inscreveu no Português é Legal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e chama os amigos também. Obrigada por assistir e até mais! E aí, galerinha, você achou que português é legal? Sim, é muito legal, tá? Só revisando, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Tá? Você só vai ter agora uma preocupação especial, é observar a posição da sílaba tônica. Primeiro, separe a palavra em sílabas. Depois, identifique onde está a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Faça a contagem do finalzinho da palavra para o início, tá? Se for a última, vai se chamar oxítona. Se for a outra, né, a penúltima vai se chamar paroxítona. Se for a antepenúltima, que é a terceira, contando do finalzinho, vai se chamar proparoxítona. Agora é com você, hora de praticar isso. Vamos praticar com nossos exercícios. Bons estudos e até nossa próxima aula. Um super beijo. Tchau!